Nos últimos meses, um novo nome passou a aparecer com mais frequência em reportagens e artigos sobre tecnologia: ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial capaz de gerar conteúdos escritos e que está sendo considerada revolucionária. Ela criou tanto interesse que gigantes da tecnologia, como a Microsoft e o Google, já destinaram alguns bilhões de dólares em investimentos na plataforma e também em ferramentas rivais. O ChatGPT tira dúvidas sobre qualquer coisa, como acontecimentos históricos e informações gerais. Mas aqui tem um probleminha. Ele não dá fonte e nem links como o Google. Além disso, seus conhecimentos são baseados em dados da internet, colocados até 2021. Isso significa que, por enquanto, ele não tem informações de acontecimentos de 2022 e 2023. Ao mesmo tempo que o ChatGPT atrai curiosidade, ele também levanta questões importantes. Como evitar que a ferramenta seja usada para fraudar exames acadêmicos? Há riscos em deixar que ele tome decisões por nós? E aquela que importa a muita gente, o ChatGPT pode eventualmente eliminar a necessidade de algumas profissões? A gente não vê a inteligência artificial trabalhando, mas ela pode complementar o diagnóstico dos médicos de forma quase mágica e até antecipar decisões. Ganhar tempo é fundamental. O debate sobre o ChatGPT se insere em uma discussão mais ampla e antiga. Até que ponto os avanços da inteligência artificial são benéficos ou podem ser nocivos à sociedade? Recentemente, aplicações da tecnologia, os deepfakes, vídeos e áudios alterados digitalmente, levaram governos de todo o mundo a pensar em formas de controlar esse tipo de conteúdo. Conteúdo do Jornal Nacional foi adulterado e compartilhado intensamente em redes sociais como o WhatsApp para desinformar os eleitores. Alguns dos mais compartilhados exibem áudio e vídeo adulterados para afirmar que o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, estaria à frente na pesquisa de intenção de voto do IPEC, o que é falso. O frisson em torno do ChatGPT e as discussões sobre o uso da inteligência artificial são os temas do Ao Ponto dessa segunda-feira. Hoje, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Diogo Cortis, professor da PUC de São Paulo. O Ao Ponto de 30 de janeiro começa agora. Vem com a gente! Diogo Cortis, nas últimas semanas a gente está escutando muito falar em ChatGPT e como ele seria revolucionário para algumas atividades profissionais. Explica pra gente um pouco como é essa tecnologia e por que as pessoas estão tão empolgadas com ela. Essa é uma tecnologia que é uma inteligência artificial, a gente chama assim, né? Que ela é tão revolucionária porque ela consegue trabalhar com linguagem. Então, ela é capaz de entender muito bem o que as pessoas pedem e responder de uma maneira inédita também. E essa é uma ferramenta que está disponível na internet, na web, então qualquer pessoa pode utilizar, e eu acho que é por isso que ela fez tanto sucesso, porque as pessoas começaram a se aproximar mais desse universo e entender o potencial de uso, né? Então, é uma ferramenta de uma inteligência artificial chatbot, né? Então você pode fazer perguntas e pedir para ela fazer coisas. Então você pode pedir para ela escrever um poema baseado em alguma coisa específica. E ela vai gerar um poema dessa forma, né? Ou você pode construir um diálogo com essa ferramenta, trazendo alguns aspectos sobre alguma área de conhecimento, né? Então, desde, por exemplo, história da arte, passando por economia, até chegar em questões, por exemplo, da área da saúde, que aí começa a ficar uma questão um pouco mais sensível, né? Porque é uma inteligência artificial que responde muito bem, mas ela não tem um conhecimento assim sobre as coisas reais do mundo, então ela pode cometer erros, né? Explicando para a gente passo a passo para quem nunca ouviu falar ou para quem nunca teve contato, como é que o usuário faz para usar esse serviço? Tem que criar uma conta e como é que ele funciona na prática? Qual a diferença, por exemplo, entre o ChatGPT e as assistentes virtuais que a gente já conhece como Alexa ou Siri? Tá, então o ChatGPT ele foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. Então, para acessar a ferramenta, e quem quiser testar, é só acessar chat, né, .openai, né, OpenAI, no caso, .com. E aí você vai precisar fazer uma conta, mas o acesso, nesse momento,
tem um acesso gratuito, então você consegue utilizar de uma forma gratuita. Então é um acesso pelo seu navegador mesmo, que pode ser tanto do celular quanto do computador. A diferença dessa inteligência artificial para as outras que a gente tem, como a Siri e a Alexa, é que ela é um modelo maior, né? Então tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A Siri e a Alexa, por exemplo, elas estão conectadas na internet. Então, se você pergunta alguma coisa, tanto a Siri quanto a Alexa, ela tem essa habilidade de ir procurar na internet, achar a resposta e te trazer. Então, trabalha com dados atualizados. O OpenAI, essa ferramenta do ChatGPT, é uma outra questão, né? Ele é um modelo muito grande de inteligência artificial que leu muita coisa, né? Leu, basicamente, a Wikipédia inteira, leu corpos de livro, leu jornais, leu textos que foram criados na web e aprendeu a representar esse conhecimento do que ela leu dentro do modelo. Então, ela responde a partir do que ela já leu. E então, ela não tem dados atualizados, por exemplo, de 2022 e 2023, mas ela consegue gerar respostas mais sofisticadas, né? Se você comparar com a Alexa e com a Siri, por exemplo, né? Então, são dois modelos que trabalham de formas diferentes, mas que conseguem responder coisas, né? Só que um consegue buscar coisas da internet e o outro não. Só que esse que não busca coisas da internet, que é o ChatGPT, consegue criar coisas mais sofisticadas para o usuário. Você mencionou que o serviço é gratuito, a empresa já está pensando em monetizar esse serviço? Já está monetizando, na verdade, né? Então, não tem muito... Não tem almoço grátis, não dá né? Não Ninguém dá perde pra tempo. Exato, não dá para perder muito tempo, né? Então, assim, eles soltaram a primeira versão com acesso gratuito, né, no fim do ano passado, e agora, já essa semana, eles anunciaram um plano pago, um plano premium, né, que você tenha... Porque, como é um modelo muito grande, né, você tem uma limitação computacional mesmo, então se muita gente for usar, o sistema não vai aguentar. E é o que está acontecendo, né? Às vezes você vai tentar usar, ele não consegue, ele te fala que já está cheio, que não consegue te ajudar. Então, eles criaram um serviço premium, que você vai ter prioridade, você vai ter recursos adicionais, né? E ele custa meio caro, né? $40 por mês aí. Agora, Diogo, isso levanta uma série de questões, porque na prática é um robô que pode fazer o seu dever de casa, né? A sua monografia, a sua tese, enfim, produzir todo tipo de trabalho intelectual e acadêmico. Inclusive, teve uma notícia que chamou a atenção vinda dos Estados Unidos, que o robô, o chat, né, foi aprovado num curso de MBA da Universidade da Pensilvânia, né? Se fosse um aluno, de verdade, teria sido aprovado. Isso levantou questões importantes no meio acadêmico, tanto pelo lado de apoio ao corpo docente, como uma ferramenta que pode ser usada pelos alunos para fraudar os trabalhos. Essas questões já estão levando a muitos debates e certamente serão ainda muito debatidas no futuro, né? Sim, e não só, né, esse exemplo que você trouxe é um dos vários que os pesquisadores estão começando a utilizar e verificar o potencial da ferramenta, né? Então, tem esse do MBA, mas tem outros que fizeram um teste, como se fosse uma prova do Revalida de medicina nos Estados Unidos, ele também foi aprovado. Várias outras provas que são importantes, né? Ele consegue ou ser aprovado ou ficar muito próximo ali da nota, né, de aprovação. E isso traz uma série de questões, né? Então, há um debate sobre como utilizar isso na área da educação, né? Então, e a gente pode dividir isso, acho que em duas dimensões, né? Tanto a educação básica quanto a educação superior. Teve até em Nova York, né? Eles estão banindo a ferramenta das escolas, o acesso, né? E isso eu vejo, assim, agora é uma opinião pessoal minha, eu acho que o banimento não seria o melhor caminho, tá? A gente tem vários problemas com essa ferramenta, né? Um deles é que ela não dá as fontes do que ela responde e, invariavelmente, ela também pode estar muito errada, né? Então, esse é um problema que a gente tem para trabalhar com educação, para trabalhar com ciência. Primeiro, ela te dá uma resposta pronta, mas ela não fala de onde ela tirou aquilo. E mesmo quando for perguntas assim que você vai ter uma disputa de argumentos, ela também muitas vezes não te mostra essa disputa de argumentos. E eu posso dar um exemplo assim bem prático.
eu perguntei, né, para ela, quem que inventou o avião? E o ChatGPT respondeu que foram os irmãos Wright, né? É porque ele não é brasileiro, final, né? Exato. E ponto final, né? Mas ela não falou de onde tirou essa informação, ela não falou o porquê, e ela nem citou Santos Dumont. O próprio presidente executivo da empresa reforça que é um erro confiar nele para qualquer coisa importante agora. Temos muito trabalho a fazer em robustez e veracidade, disse Sam Altman. Isso é muito diferente de um buscador, né? Se você vai no Google e pesquisar isso, né, quem inventou o avião, ele vai te dar vários pontos de vista ali, argumentos distintos, te mostrando as fontes e tal. Então, esse é um problema que a gente tem, né? Ele não mostra as fontes e ele meio que reduz a diversidade de informação. E isso, para a área da educação paracientífica, pode ser um problema, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que isso pode ser utilizado para automatizar trabalhos, né? Então, um aluno que precisa fazer, sei lá, um ensaio, ou precisa responder alguma questão dissertativa, ele pode pedir para a máquina gerar, e a máquina vai gerar e ele vai escrever. Isso não é detectado pelos sistemas de plágio, né? Porque não é um plágio, porque o que a máquina gera é um texto inédito, né? Na maioria das vezes, então, o sistema de plágio ele tem uma base que ele consulta, já foi escrito dessa forma. Né? No caso, é um texto inédito, então um sistema de plágio não detectaria. Mas, assim, é uma ferramenta, e assim, quando a gente olha para o futuro, é uma ferramenta que vai já estar disponível para os cenários futuros. Então, eu acho que o banimento, acho que não é a melhor solução e não é o melhor caminho. A gente deveria tentar levar, inclusive, para a sala de aula para mostrar para os alunos que essa ferramenta existe, que ela é super poderosa, que ela faz coisas super legais, mas que ela comete muitos erros, que ela tem problemas de dar fontes, que ela não mostra todos os argumentos que existem, né? E que os alunos, então, possam entender que essa ferramenta que ele vai utilizar fora da escola, porque eles vão utilizar fora da escola, não é tão assertiva assim, né? Você mencionou vários pontos aí que não são só pertinentes ao mundo acadêmico, mas também ao mundo jornalístico. A questão da fonte, a questão do texto ser inédito. Algumas empresas já utilizam, não o ChatGPT em especial, mas já utilizam inteligência artificial, algumas funções. E até uma pergunta que acho que eu, a Carol e vários jornalistas querem saber Pessoal de humanas em geral, um abismo, né, Felipe? Acho que não só sim, jornalismo, todo mundo que trabalha com produção textual, né? Sim, com trabalho criativo. Ainda tem um abismo entre a inteligência artificial e o trabalho do repórter, do escritor, do poeta, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que o que tem hoje, quando aparece essa ferramenta, a gente ouve as pessoas falarem tanto, vai matar todas as profissões, agora é o fim, estamos chegando perto da inteligência artificial geral, tal. E não é bem assim, né? A gente tem que entender essas tecnologias de inteligência artificial que a gente tem hoje como ferramentas, né? Ferramentas que são muito poderosas, mas ainda assim ferramentas, né? Uma inteligência artificial, ela não tem o entendimento de mundo, tá? Eu posso até explicar muito brevemente como essa inteligência artificial realmente funciona, né? Ela pode até escrever um ensaio falando sobre algum problema específico econômico, vamos supor, né? Só que o que ela está falando ali, a inflação, a taxa de juros, ela não entende aquilo. O que aquele modelo sabe fazer, e ele aprendeu dessa forma, é entender qual palavra vai encaixar melhor depois de outra. E é um modelo muito grande, que tem muitas representações matemáticas, né? Assim, as palavras são representadas como números. Então ele vai encaixando muito bem. Mas então ele não sabe que a inflação, por exemplo, tem alguns indicadores na vida real, tal. Então ele não tem esse entendimento, né? E por isso que eu falo, assim, que é uma ferramenta que, óbvio, que os jornalistas vão poder utilizar, que os redatores vão poder utilizar, que vai trazer uma produtividade, um ganho. Talvez é um processo até que eu venho estudando bastante nas minhas pesquisas, que é como essa simbiose, né, do usuário, do humano com a máquina, vai poder potencializar a criatividade humana, né? Porque às vezes a gente está atrapadão ali, hoje não está saindo um texto legal. E numa conversa ali com a máquina, você pode pegar uma inspiração e mudar a partir daquilo, tal. Então eu vejo mais como uma ferramenta que vai trazer produtividade, né? E aí, óbvio que quando traz muita produtividade,
você pode ter uma diminuição de ofertas de postos de trabalho, mas não que vai matar a profissão, né? Não vai matar os jornalistas, a profissão do jornalismo, né? Mas vai, de repente, trazer uma otimização, uma produtividade. Acho que eu acredito mais nesse caminho, né? Agora, isso já está movimentando a indústria de tecnologia, né? Já houve reação das empresas. A Microsoft anunciou um investimento de 10 bilhões de dólares na criadora do aplicativo. E o Google, você também já mencionou, que vê esse sistema, de certa forma, como uma ameaça aos seus planos de negócio, né? Exato. Eu acho que modificou bastante o cenário, mas uma coisa que é importante a gente entender é que a tecnologia, ou esse modelo da OpenAI, do ChatGPT, a ideia de como ele funciona, as outras empresas, né, as Big Techs, já tinham aquilo, né, elas já têm esses modelos, só que não estava público ainda. Inclusive, boa parte do que a OpenAI implementou no ChatGPT foi criado pelo Google, pelo time de pesquisa do Google, né? E aí o Google, ele tem também um sistema, um chatbot muito grande, poderoso, só que não estava público ainda, porque eles estão fazendo várias validações e etc. Então, mas isso, uma vez que o ChatGPT vem para o público e a galera começa a utilizar, isso força as organizações a irem acelerar o passo para colocar seus produtos no mercado, né? Então, é esperado, e o Google já deu sinais que nesse ano eles vão apresentar pelo menos 20 projetos de inteligência artificial, né, produtos de inteligência artificial, e um que inclusive vai justamente combinar o buscador com uma espécie de chatbot, né? Então a gente está na expectativa aí para entender qual que vai ser a resposta a partir de produtos dessas outras empresas. O que está acontecendo é que essa máquina, que está lá na nuvem, ela consegue entender a minha busca, saber onde estou e me dar respostas. Então a gente tem esse tipo de respostas, faz parte de um processo de inteligência artificial muito maior, com reconhecimento de imagens, prestação de serviços, entendimento do seu calendário, criação e antecipação de suas necessidades e rotinas. Tudo isso faz parte de um processo dentro da inteligência artificial chamado machine learning. Indo um pouco além do ChatGPT e do chatbot, a gente viu recentemente em rede social peças de arte produzidas através da inteligência artificial e teve um debate também, né? Por exemplo, a inteligência artificial não consegue fazer dedo, outras pessoas falam que aquilo não é arte. Esse é um outro debate que a gente tá só no começo, né? Ah, só no começo, assim, eu falo muito, assim, de que o futuro é híbrido, né? No sentido de que a gente vai estar interagindo com outras coisas, né? E essas coisas a gente pode ser pessoas, podem ser máquinas, e em alguns momentos a gente não vai saber nem se é pessoa, se é máquina, e nem se o que a gente está consumindo de conteúdo foi criado por uma pessoa ou por uma máquina, né? Então acho que o futuro é isso mesmo, né? Vai ser uma questão híbrida. O que, ao meu ver, a gente tem que começar a antecipar esse debate justamente para pensar em salvaguardas, em princípios e talvez até em regulação, né? Então, quando a gente vê essas IAs generativas que são capazes de gerar imagens, né? Imagens belíssimas, inéditas, ou até mesmo tem modelos que já criam vídeos, que criam coleções de moda, que aí são IAs mais específicas, a gente traz de novo para esse debate, né? Primeiro, assim, a inteligência artificial, ela não gera nada, assim, do nada, né? Ela não tem uma criatividade espontânea. Tudo que ela faz é com base nos dados que foram apresentados para ela, né? Então, se ela gera imagem, foram as imagens que ela foi, né, treinada. Isso traz uma série de questões até de direitos autorais, porque tem muitos artistas que reclamam que alguns modelos de IA conseguem gerar imagens inéditas, mas que é o estilo dele, porque a IA aprendeu o estilo daquele artista e agora ela consegue replicar, só que ela consegue replicar isso numa escala muito grande, e aí os artistas falam, olha, isso é quase um roubo, né, porque ela aprendeu o meu estilo e agora começa a replicar, e agora as pessoas não precisam mais de mim, né? Não precisa acessar a mim. E então isso é um debate que a gente vai ter que pensar em como conduzir isso, né? Só que é um processo tão rápido que pensar numa regulação logo de cara
talvez seja uma coisa que nem dê muito certo, né? Talvez a gente tenha que pensar nos princípios e ir caminhando para entender melhor o cenário, né? Porque as tecnologias, as técnicas e o impacto, o uso que isso tem, muda a cada mês, assim, né? Diogo, alguns dos nossos ouvintes podem estar pensando que inteligência artificial é algo do futuro, né, ou alguma coisa distante das nossas vidas. Você pode dar alguns exemplos de como a inteligência artificial já está presente na vida de cada um, às vezes sem que a gente perceba? Claro, isso eu falo assim bastante. Quando me perguntam, né, o que é inteligência artificial? Eu nem falo que inteligência artificial é uma tecnologia específica, eu falo que é uma área de conhecimento que vai desenvolver tecnologias que são capazes de aprender, interagir e criar coisas, né? Porque a IA está tão presente no nosso dia a dia e a gente nem sabe que parece uma coisa distante, né? E eu posso dar alguns exemplos. Quando você vai destravar o seu celular, por exemplo, o iPhone, e ele faz a leitura do seu rosto e destrava aquilo, é inteligência artificial, né? São modelos de machine learning, aprendizado de máquina, que estão fazendo aquele reconhecimento. Esse é um exemplo. Um sistema que faz tradução também é um outro exemplo de um sistema de machine learning. Ou quando você acessa o seu streaming de vídeo, né? Pode ser qualquer serviço de streaming, você acessa lá na sua casa e aparece aqueles quadradinhos de recomendação de filmes e séries para você, né? Aquela tela que aparece não é igual para todo mundo, é personalizada para cada usuário. São modelos de inteligência artificial que, com base no seu histórico, com as suas preferências, começam a fazer recomendações específicas, né? Então, o sistema antifraude de cartão de crédito também são sistemas de inteligência artificial. Em jogos, a gente tem vários algoritmos de sistemas de inteligência artificial. Então, ela está muito presente já na nossa vida, né? Muitas vezes de forma oculta, mas ela está aí, sim. Você no Twitter, aliás, sigam o Diogo no Twitter, @Diogo Cortis, você publicou recentemente que o maior perigo da IA não é ela estar errada, mas ela nos convencer que ela está certa. Isso é um risco que existe, ou seria, qual o risco seria disso, de uma sociedade que ela passasse a se guiar mais pelo que a inteligência artificial diz do que pelo mundo, entre aspas, real? Esse perigo é iminente, assim. E eu não sou alarmista, não, sabe? Eu gosto da inteligência artificial, e justamente, assim, o fato de eu trabalhar com essa ideia da tecnologia e pensando o futuro, é justamente assim, a gente tem que antecipar os debates, né? Justamente para evitar os riscos e as consequências indesejadas. E eu posso dar até um exemplo, talvez, para materializar isso, tá? Do ano passado, assim, do ano retrasado para o ano passado, começou a ficar muito forte uma área chamada computação afetiva, que era o seguinte, é você usar a inteligência artificial para reconhecer as emoções das pessoas, né? E isso poderia ser utilizado para diversos propósitos, né? Desde, por exemplo, na área de publicidade e propaganda, na área de pesquisa, na área de saúde mental, enfim, as aplicações eram bastante diversas. Só que acontece, eram técnicas que funcionavam com o reconhecimento facial. Então, você passava a imagem, poderia ser uma câmera, poderia ser um vídeo, poderia ser uma foto, e a partir do rosto de alguém, a inteligência artificial, ela iria dizer qual que é a emoção que a pessoa estava sentindo. Isso estava sendo utilizado em vários segmentos, né? E era uma interface muito convincente, porque se aparece o rosto da pessoa, ela marcava um quadradinho assim no rosto da pessoa, e na tela mostrava assim, ó, essa pessoa está 89% com raiva, né? Então, assim, é convincente, né? Só que quando a gente olha para a base científica disso, a gente não encontra um suporte para que isso seja real, entendeu? Porque hoje as teorias mais recentes, as evidências científicas mais recentes mostram que as expressões faciais, elas não são um grande indicador da emoção, do estado mental das pessoas, né? Então não tem como fazer isso nem um humano olhando para o outro, o que dirá uma máquina, né? Então a gente precisou fazer um debate sobre isso, né? Eu pesquisei publiquei alguns artigos, a gente até organizou um workshop para um evento da ONU, que chama Internet Governance Forum, que participou empresas, as Big Techs, né? Participou neurocientistas e tal, e foi unânime ao dizer isso, né? Tanto que a Microsoft, no fim do ano passado, ela removeu o seu sistema, né? E aí ela viu que estava errado. Isso num cenário muito específico, né? Ou seja, a máquina estava errada, mas estava todo mundo acreditando que ela estava realmente certa.
Então isso vai acontecer o tempo todo porque a gente não entende muito bem como a máquina está fazendo aquela resposta, como ela está produzindo aquela resposta. E isso pode trazer consequências para a sociedade, né? Se você permite, eu vou dar só mais um exemplo. Teve um outro caso de um estudo que foi feito nos Estados Unidos para tentar detectar pessoas com Covid por meio do raio-x, né? Então eles pegaram imagens de raio-x, treinaram uma inteligência artificial e ela entrava com um raio-x de uma pessoa que ela nunca viu, ela falava se a pessoa tem Covid ou não, né? E aparentemente a máquina funcionava super bem, né? A inteligência artificial funcionava super bem. Mas na verdade o que acontecia? Ela não estava reconhecendo se a pessoa tinha ou não o Covid, né? Ela estava detectando o seguinte, o banco de dados que ela utilizou, geralmente assim, as pessoas que estavam saudáveis tiravam o raio-x de pé, e as pessoas que estavam doentes tiravam o raio-x deitado. Então, o que a máquina aprendeu mesmo foi o padrão de imagem de tirar de pé e de tirar deitado, e nada sobre a Covid, né? Apesar de que muitos pesquisadores achavam que ela estava fazendo isso. Então, quando a gente vai para questões mais sensíveis, de trabalhar com preferência, subjetividade humana, e até hoje, né, com o ChatGPT, com a linguagem, a gente tem que estar muito atento a entender a limitação da máquina. Nestas eleições, a guerra travada na internet ganhou uma arma nova. O deepfake é uma tecnologia que usa a chamada inteligência artificial. Entre outras coisas, ela permite adulterar o movimento dos lábios de alguém e transplantar um trecho de uma fala de um determinado ponto para outro, mudando completamente o conteúdo de uma notícia, por exemplo. E aí a gente aqui no Brasil se depara com esse questionamento também no campo político, né, Diogo? Não só no Brasil, no mundo todo, mas a gente viu muito de perto nas últimas eleições o uso de deepfakes, né, para manipular vídeos. Teve até uma reportagem do Jornal Nacional que foi manipulada usando essa tecnologia, né? O uso dessas técnicas, ainda mais no meio político muito polarizado, nessa realidade que a gente tem no mundo, né, de avanço da extrema-direita, por exemplo, essa discussão é algo que vai se intensificar nos próximos anos, né? Vai muito, porque agora a gente está conseguindo fazer ferramentas que fazem isso em escala, né? Então, para você pegar um ChatGPT, você consegue otimizar vários textos, né? E aí você cria vários sites e começa a indexar de diversas formas, né? Então, isso é muito, vamos dizer assim, perigoso, né? Porque é mais uma ferramenta que pode ser utilizado para criar desinformação, para criar mentiras, né? Então, tanto, assim, essa área mais generativa de textos, mas também, como você colocou bem, a questão do deepfake, né, que é uma técnica que está passando por um processo de evolução muito rápida, né? E aí medidas que se podem tentar para fazer, né, para tentar evitar isso, há uma área de pesquisa, tanto na academia, mas também dentro das indústrias e essas empresas que desenvolvem isso, tentar de alguma forma nesses conteúdos colocar como se fosse marcas d'água, né? Assim, entre aspas, porque não é uma marca d'água, mas algum tipo de padrão que seja fácil de identificar que aquilo é uma imagem que foi gerada por um sistema de inteligência artificial. Não é tão simples, não é tão trivial, mas há pesquisas nesse caminho, né? Então, justamente assim, uma imagem, eu vou deixar algum tipo de padrão de pixel ali para sinalizar que para um humano, ele olhando assim, talvez ele não perceba que mas vai facilitar para que outros algoritmos identifiquem aquilo e possam, de repente, fazer a remoção do conteúdo ou marcar que aquele conteúdo é manipulado, né? Mas tudo é muito novo ainda. E à medida que você tem essas IAs que geram coisas, você vai ter as IAs que vão tentar identificar essas coisas que foram geradas por outra IA, né? E as duas vão melhorando ao mesmo tempo. Então é um jogo meio que do gato e do rato, né? Diogo Cortiz, muito obrigado pela participação. Obrigada, Diogo. Um abraço. Obrigado pelo convite e até mais. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.